Boa noite, gente, graça e paz, amém? Bom estar com vocês aqui nesse cultão de domingo, celebração. Fala assim, pastor. Não, pode ser, fala, pastor, eu sei que o Senhor me ama, por isso o Senhor puxa a minha orelha. Gente, que puxada de orelha, hein? Que puxada. Sabe o que é isso? É um pastor que não abre mão de caminhar com você. É um pastor que sente a sua falta. É o drama de todo pastor que conhece o potencial da sua igreja e sabe a importância que é alinhar o coração. E hoje Deus me usou com uma palavra muito forte. E eu sei que você que teve pela manhã aqui, quem teve pela manhã aqui, quem que é líder, realmente você saiu daqui debaixo de um entendimento muito claro de toda... Fala, cara, você é bonito, hein? Tudo bem? Você viu? Chegou? O negócio chegou chegando, desfilando aqui assim, né? E eu sei que aquilo que o Senhor compartilhou com vocês é um entendimento sobre uma reconfiguração do que vocês vão viver. Geralmente domingo à noite eu estou pregando uma mensagem mais tranquila na igreja que eu sou pastor, um microfonezinho, né, de lado, labial, para mim não pular tanto. Tem um monitor dizendo quantos minutos eu tenho. Mas hoje eu não estou na minha igreja, então eu vou fazer bagunça. Eu vou fazer festa aqui. Apóstolo, obrigado pelo carinho. Eu queria testemunhar. A sua casa, ela vive na realidade familiar aquilo que vocês pregam. E é bom quando a gente fica na casa do pastor, porque a gente conhece os filhos, a esposa, conhece o ambiente. E a sua casa é santa, a sua casa é linda. E eu já adotei os seus filhos, né? Você sabe. Já falei para a Dudinha que ela só vai namorar com 25 anos. Fica em pé, Dudinha, por gentileza. 1, 2. Obedece titi, senão fica de castigo. Então, se você tinha alguma intenção com a Duda, você vai ter que orar mais 10 anos. E além de tudo, você vai ter que comprar uma passagem para fazer um aconselhamento comigo no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma aliança aqui para ela namorar, além da bênção de Deus, dos pais, ela vai ter que ter a bênção do tio a partir de hoje. E eu adoto muitas filhas de pastor. Por quê? Porque eu estou semeando na minha filha. Ela tem 1 ano e 7 meses. Ela falou, mamãe, compra Tom para mim, compra Tom. Aí eu falei, Cíntia, o que é Tom? O nome da minha esposa é Cíntia. Ela, batom Mahatma, ela já quer batom. Aí esses dias ela falou, papai, compra anel, papai. Nicole quer anel. Então assim, ela é pra frente demais. Ela 1 ano e 7 meses, vê os menininhos que é abraçado. Mas tudo bem, né? A gente entende, tá no processo. E tu pensa num cara que é ciumento, sou eu, viu, irmãos? Demais, rasgado. Eu consagrei minha filha, eu participei do parto dela, né? Então ali eu já consagrei, falei, Senhor, tome em suas mãos. Ela só vai beijar no altar no dia do casamento. Amém, meninas? Quantas só querem beijar no altar? Levanta a mão. Ninguém, lá, misericórdia. Gente do céu. Quantas querem beijar só no altar? Levanta a mão. Que linda. Você já tem a blusa do Incendiados? Tem? Pessoal do Incendiados, cadê vocês? Pega uma blusa dela, no caso PPPP, né? Ou então G de bebê. Vocês vão dar uma blusa para ela e eu vou pagar no final, tá certo? Porque eu amo investir numa geração que tem propósito. Eu amo. Mas me cobrem. Você pega a blusa e vocês me cobrem. E falando em blusa, você que não tem essa camisa linda, você tem que no final comprar hoje. Você tem que comprar hoje. Eu só não usei a minha porque eu vou usar a minha amanhã para pregar no Espírito com a minha amanhã. Ok? Então no final vocês podem comprar. Quantos estão aqui pela primeira vez nos visitando? Tem alguém visitando a gente assim hoje? Tem alguém visitando? Bem-vindo, está em casa. Tem alguém visitando a gente, sim ou não? Só para me entender a mensagem que eu vou pregar aqui. Ok, tá bom. Então, mesmo você visitando, vai entrar no Xereguedé. Se tivesse muita gente, eu ia pregar a mensagem pastoral de domingo, mas nós vamos pro Xereguedé hoje. O problema é do pastor que me passou o microfone tarde. Vou pregar. Falaram que o culto acaba 8 para as 10. Tudo bem, gente, para vocês? Gente, no Rio de Janeiro que tem né? No Rio de Janeiro tem baile, tem tiroteio, tem tudo. A gente acaba o culto lá tarde da noite? Não. Primeiro que eu não vou dormir hoje. Meu voo é 4 horas da manhã. Aí você é engraçadinho, né? Bonito, vai dar um de bonito.
vai acabar o culto, vai tomar açaí, vai para casa ver Fantástico, e eu vou ter que ficar acordado, pegar o voo. Não, vamos ficar até 10 horas aqui chapando coco. Tô brincando, gente. Tô brincando. Não vai ser até as 10, não, vai ser até as 11. Quando o pregador enrola muito, que ele não sabe o que vai pregar. Aleluia. Quantos casados nós temos aqui? Casado, você que é casado, que levanta, fica de pé os esposos, fica de pé os esposos. Pega a sua esposa pela mão agora, coloca ela de pé. Dá um beijinho nela, pode dar. Fala para ela, amor. Fala, amor. Quando nós chegar em casa, vai rolar um xeregadé. Gente, vocês me trazem um dia para falar sobre sexo aqui, me trazem? Eu tenho uma palestra sobre sexo assim bem forte. Eu falo do X, eu ensino a fazer o X. É congresso dos jovens, desce. Pode sentar. E os jovens vão orar, vão tomar banho gelado, né? Jovem, para não pecar, tem que tomar banho com a porta aberta e muito louvor, e bem alto, e a água gelada. E banho rápido, orando em língua. Louvor, porta aberta. Pegou a dica? Porta aberta, louvor, orando em línguas, banho gelado e no máximo 3 minutos de banho. Amém. Estou pensando ainda que vou pregar, estou orando aqui ainda, falando com ele. Tudo bem, pastora? Tudo bem? Obrigado por tudo, viu? Aquele suco hoje de abacaxi com erva, é isso? Capim limão. Erva cidreira ou capim limão, pastor? É os dois, é a mesma coisa? É capim limão e erva cidreira é a mesma coisa? Gente, vocês mudaram tudo aqui no Mato Grosso do Sul, hein? Gente. Mesma família, né? Entendi. Minha avó falava que era diferente. Menino vai lá pegar capim-limão, eu ia lá pegar o capim-limão, erva cidreira. Tá. Daqui a pouquinho você vai falar que hortelã é a mesma coisa também, né? Tá bom, tá bom. Tá tudo bem com você? Gostei dessa blusa aí, em homenagem ao Bolsonaro. Gente, está chegando a eleição, tá certo? Então vocês, prudência. Não adianta orar como cristão e votar como ímpio. Mas respeite o voto das pessoas. Perfeito? Abra comigo a sua Bíblia. Vem cá, Duda, fazer uma canção. Vem, Duda. Vem. Daqui a pouco. Não, mas eu já falei já para vocês se preparando hoje. Vai ser você e seu irmão louvando aqui hoje. Muda, entendi já. Gênesis capítulo 8. O tema da minha mensagem: honre a presença. Capítulo 8, versículo 6. Gente, tira essa foto daí, para eu estou me assustando toda hora, por favor. Perguntaram se essa foto tem muito tempo, né? Não, porque eu estava sem barba. Essa foto foi esse ano, tá? Bonitinho. Cadê? Tem muitos anos aquela foto sua. E se eu tirar a barba, eu fico mais novo que você. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando, diga, não achando aonde pousar, diga, aonde pousar, tornou-se para ele, porque as águas cobriam ainda a terra. Não é entendendo que
Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Vamos repetir todos juntos. Ela, porém, já não tornou mais a ele. Senhor, nessa noite eu quero declarar que a tua presença, ela não vai retornar para os céus sem antes habitar em nossos corações. Se a tua palavra diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso coração é o santo dos santos. Por isso o Senhor nos diz: filho meu, dai-me o teu coração. O autor, Senhor, de Provérbios, Salomão, no capítulo 4, ele diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes. Por isso nessa noite nós queremos inclinar o nosso coração. Nós queremos reconhecer, ó Deus, com toda a transparência, que nós precisamos da tua presença. Queremos honrar a tua presença. Queremos honrar, ó Deus, o teu Espírito. Por isso que o Senhor possa derramar sobre nós, que coisas inauditas, ó Pai, que o céu seja revelado. Nós queremos ter uma experiência profética como nunca antes. Espírito Santo, que a tua atmosfera, que a tua glória se manifeste sobre nós. Ó Deus, a tua palavra diz, Isaías 42, que o Senhor não dá a tua glória a outro. Essa glória, meu Pai, é a glória única e exclusiva do Senhor. Senhor, eu creio, ó Pai, que essa glória tem um sentido, e no original é o kabod, mas há uma glória que o Senhor libera, a Shekinah. Por isso nessa noite libera a tua Shekinah, papai. Amigo Espírito Santo, faça algo nos nossos corações, nas nossas vidas, nos renova, nos revela quem tu és. Nós queremos sair daqui encharcados, carregados pela tua presença, pela tua glória. Vem, meu Pai, manifesta mais uma vez e faz no nome de Jesus. Gente, esse texto, ele é um texto incrível. Esse texto, ele é um texto que vai falar não apenas do dilúvio, como nós conhecemos, quando Deus estabelece um tempo de justiça, de juízo sobre toda a humanidade. Talvez um dos textos mais tristes da Bíblia está no capítulo anterior, quando a Bíblia diz que a terra estava completamente corrompida, capítulo 6, versículo 7. A violência tinha tomado a terra, e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. E talvez é um dos textos mais tristes. Essa era uma realidade nos dias de Noé. Aquela geração, ela tinha se perdido completamente. A gente sabe que Deus escolhe Noé, a sua família, para preservar a humanidade e para preservar o propósito. Mas a verdade é que esse texto, ele não só apenas ele vai trazer a história do que aconteceu naqueles dias, mas ele é um texto completamente profético. Ele é um texto que revela o ministério do Espírito Santo desde o princípio. Se você olhar quando o dilúvio, ele se acaba ao fim de 40 dias, Noé, ele abre a janela daquela arca, e quando ele abre a janela daquela arca, ele solta um corvo. E a gente sabe que o corvo, ele simboliza a figura de Satanás. É um animal que se alimenta de animais mortos, se alimenta de podridão, se alimenta daquilo que representa a maldade. E se nós olharmos, assim era no princípio, após a rebelião de Satanás. A terra estava sem forma e a terra estava vazia. Não que a terra antes não tivesse forma, mas ela perde a sua forma no momento em que Satanás é lançado para fora do céu e ele passa a habitar no mundo. Então a terra, ela ficou sem forma e vazia. E aí a gente olha esse texto e a gente vai perceber que exatamente o que está acontecendo aqui nos dias de Noé foi o que aconteceu no princípio. Ou seja, Deus acabou com a humanidade. Tudo que havia sobre a terra, enfim, agora estava debaixo d'água.
uma grande podridão. Imagine quanto tempo aqueles animais, vidas estavam ali mortas. Então o corvo, quando ele sai da arca de Noé e ele começa a caminhar sobre a face da terra, ele não volta para a arca. Por quê? Porque Satanás se nutre daquilo que é morto. Por isso Satanás gosta de permanecer numa igreja que é morta, que não tem vida. Ele se alimenta de contenda, ele se alimenta de mentira, ele se alimenta de pecado. Satanás, ele tem prazer de ficar no mundo, porque existem circunstâncias no mundo que alimentam Satanás. E por isso aqui Noé, ele traz essa revelação aos nossos corações, acerca desse corvo que não mais voltou. Ou seja, Satanás se alimenta de coisas mortas, Satanás se alimenta de mentira, Satanás se alimenta de pecado, Satanás se alimenta de maldade, de violência, tudo aquilo que é ruim. Por isso o corvo não voltou. Assim como Satanás não pode voltar para a arca de Deus, Satanás não pode se converter, Satanás não tem como voltar ao plano original, ele está perdido. Mas a Bíblia diz que depois disso, depois de soltar o corvo e ele não voltar, a Bíblia diz que ele solta uma pomba para ver se as águas teriam minguado. Ele entendeu que o corvo permaneceu na terra porque a terra ainda estava contaminada. E a Bíblia diz que aquela pomba que ele soltou, que fala do ministério do Espírito Santo no princípio, lembra? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face da terra. Então essa pomba aqui, que não é solta, representa os ministérios do Espírito Santo no princípio. Aquela pomba, ela pairou, mas ela não encontrou um lugar para ficar, ela não encontrou lugar para repousar. Então ela retorna. Exatamente o que aconteceu no princípio. O Espírito Santo, que é parte da Trindade, uma pessoa da Trindade, ele pairava sobre a terra, mas ele não podia permanecer na terra. Ele voltava à eternidade, ele voltava aos céus, ele permanecia lá. Por quê? Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. João capítulo 7, Jesus vai nos ensinar sobre isso, e ele vai falar para a gente: olha, o Espírito Santo ainda não foi liberado. Ele disse isso no último dia da festa. E é importante a gente entender que hoje é o último dia da festa. Ele disse: quem tem sede, venha e beba, né? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. E é interessante que ele afirma que ele estava dizendo acerca do Espírito Santo, que não tinha sido liberado, mas seria liberado assim que ele fosse glorificado. Então aquela pomba, por que ela volta? Ela volta porque ela não podia permanecer na terra, porque Cristo não tinha sido glorificado ainda. E ele aguarda mais 7 dias. E depois de aguardar mais 7 dias, o que acontece? A Bíblia diz que ele pega a pomba e solta a pomba de novo. E aquela pomba, ela traz no seu bico um galho de oliveira. Mais uma vez ela não coloca os seus pés sobre a face da terra, porque a terra ainda, as águas tinham baixado, mas ainda havia muitas águas sobre a face da terra, ou seja, era aquele ambiente de destruição. Isso fala do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por quê? Porque a oliveira representa a palavra. Então, como que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Ele soprava a mensagem sobre o profeta, e o profeta entregava a mensagem e ele voltava aos céus. Isso fala do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. E é interessante que a Bíblia diz que os próprios profetas, eles afirmaram: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ou seja, o Espírito estava sobre os profetas, mas não dentro do profeta. Então vinha o Espírito Santo, soprava a mensagem e ele voltava. Foi o que aconteceu com aquela pomba. Aquela pomba voltou porque está representando o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas de repente, passado mais alguns dias, Noé pega aquela pomba, e eu sou apaixonado. Só esse texto para mim já dá para chapar. Eu não preciso nem mais pregar, só botar música e a gente entrar no Xeregadé. A Bíblia diz que ele soltou a pomba e a pomba não voltou mais. E eu te pergunto, por onde essa pomba anda? Aonde que essa pomba encontrou moradia? Aonde essa pomba encontrou lugar? O que Noé está dizendo aqui, na verdade Moisés está dizendo, e nesse contexto de Noé, é que chegou um momento em que
Cristo foi glorificado. E Ele mesmo disse: vocês não ficarão órfãos, eu vou para o Pai, mas vai vir um Consolador, o Espírito Santo vai vir, e Ele vos batizará com fogo. Sabe, Ele vai reinar em vocês, Ele vai morar, Ele vai permanecer em vocês. Então o que Noé está dizendo aqui é que o Espírito Santo, ele vai ser liberado, e na verdade ele já foi liberado em Pentecostes. Nós não estamos orando para que ele venha. O que nós precisamos orar é para reconhecer e honrar a sua presença. Ele já está no nosso meio, ele já habita em nós. O Espírito Santo está nesse culto porque ele habita em você. Você é morada de Deus. Então nós não vamos orar para que ele venha como foi em Pentecostes. Nós vamos orar para que nós possamos honrá-lo como muitos homens de Deus honraram em sua trajetória. Então essa pomba não voltou. Ela não voltou porque ela permaneceu. E é exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu por nós. Jesus morreu para salvar a humanidade, para nos reconciliar com o Pai. Jesus foi o primeiro a investir em unidade. Jesus foi o primeiro a se derramar em prol de uma unidade, porque a unidade ela tem um preço, ela tem um sacrifício, e Ele morreu para quê? Para que os filhos tornassem ao Pai. Mas não só isso, Ele morreu, nos salvou, propôs a salvação para a humanidade, mas liberou o Espírito Santo. E agora a gente percebe que o ministério do Espírito Santo. E qual é o grande desafio que a gente enfrenta nos nossos dias? Nós não conseguimos honrar o Espírito Santo como deveríamos honrar o Espírito Santo. A gente não trata o Espírito Santo como a gente deveria tratar o Espírito Santo. A gente tem dificuldade de reconhecer, a gente tem dificuldade de honrá-lo no seu nível mais profundo. E eu quero falar de duas mulheres. Uma que teve a sua madre aberta porque honrou o Espírito Santo, e uma que teve a sua madre fechada porque não honrou o Espírito Santo. Essas duas mulheres podem ser remetidas à igreja todas as vezes que nós lemos na Bíblia. Em alguns momentos nós podemos ter a interpretação que um personagem feminino pode representar um tipo de igreja. Não necessariamente todas as vezes que você observar uma mulher na Bíblia, isso significa, existe uma regrinha na hermenêutica que a gente vai usar para interpretar, mas a verdade é que nesse caso a gente pode entender que era dois tipos de igreja: uma igreja que honrou a presença e uma igreja que não honrou a presença. Amém ou não amém, queridos? Você está comigo, sim ou não? Eu estou indo pedagogicamente de forma muito clara, porque eu não quero me antecipar àquilo que Deus vai gerar. Eu quero que você tenha compreensão. E sabe, não adianta eu chegar e colocar álcool ou riscar um fósforo nessa noite, sabe, porque o fogo já está aí dentro. É só você honrar o Espírito Santo que, sabe, a temperatura vai aumentar, a revelação vai aumentar à medida que você permanecer e reconhecer que o Espírito Santo está aqui. Por isso a gente tem que ter temor, por isso a gente tem que entender que Ele é uma pessoa, por isso a gente tem que interagir com o Espírito Santo. Sabe, a gente brinca, e essa brincadeira na verdade ela é espiritual, do xereguedé, mas é uma forma de a gente dizer: Espírito Santo, a gente confia, a gente acredita, a gente sabe que você está em nós. E aí eu quero falar sobre a honra do Espírito Santo. Por quê? Porque eu percebo que muitas vezes nós estamos num ambiente como esse e a gente não honra o Espírito Santo. A gente honra tudo, a gente honra a música, a gente honra, sabe, a liturgia, a gente honra o pregador, a gente honra o pastor, a gente honra os voluntários, a gente honra tudo no culto. Mas muitas vezes a gente não tem dimensão da importância que é honrar o Espírito Santo, honrar a presença de Deus. Você parou para pensar que Deus está aqui? Você parou para pensar que o grande eu sou, Ele decidiu habitar em você? Você já parou para pensar que um Deus tão santo habita em mim, que sou um cara tão pecador? Você já pensou para parar? Você já parou para pensar? Perdão, ninguém pensa para parar, né? Ou também pensa e para, pode ser que sim. Mas você já parou e pensou nessa noite que Ele distribuiu dons a você, que Ele te comissionou para uma obra, que Ele quer trazer uma direção para a tua vida, que Ele quer revelar o próximo passo da tua história, que Ele não quer que você caminhe segundo a tua intenção. O nosso coração é enganoso, que Ele quer trazer uma direção firme e clara para a tua história. Agora, isso só é possível à medida que nós nos permitimos realmente valorizar e reconhecer o Espírito Santo. Talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Ela valoriza muito uma visitação e ela não trabalha por um propósito de habitação.
Então nesses dias o que aconteceu, uma visitação. Agora a gente define se isso vai ser uma habitação, sabe, diária na minha vida. Vocês conhecem um cara e não tem como não falar dele, porque é alguém que honra o Espírito Santo, alguém que anda com o Espírito Santo, alguém que nos ensina muito sobre o Espírito Santo, que é o Judá Bertelli. E ele é aquele cara 24 horas. É muito complicado quando eu estou no hotel com ele, porque o cara não desliga, ele é aquilo 24 horas. Ele vive naquela dimensão. E na verdade nós temos que entrar nessa dimensão de honrar e valorizar o Espírito Santo. E é isso que ele quer hoje. Ele quer ser seu amigo, ele quer interagir com você, ele quer, sabe, entrar numa outra dimensão. E a Bíblia diz, segundo Reis capítulo 4, que havia uma mulher rica em Sunem. E essa mulher, embora ela era rica, ela também tinha os seus desafios. E eu quero exemplificar essa mulher como uma igreja que tem tudo, mas lhe falta alguma coisa. E essa mulher, embora ela era rica, todas as vezes que o profeta passava, o profeta Eliseu, ela ficava constrangida. E ela dava pão para o profeta. Diga comigo, dava pão para o profeta. Não, eu queria que você falasse, participasse, dava pão para o profeta. E, ou seja, se nós lemos em Gênesis capítulo 8 que o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma forma de usar os seus profetas, então um profeta ele não era apenas reverenciado por ser um homem de Deus, mas por carregar a presença de Deus. Um profeta era alguém que as pessoas tinham temor, não tratava um profeta de qualquer forma. Quando um profeta batia na casa de uma pessoa, a primeira forma de cumprimento era: é de paz a sua vinda, porque o profeta falava no nome do Senhor dos Exércitos. Então o profeta não era apenas encarado como um homem qualquer, mas alguém que carregava a presença de Deus, carregava a mensagem do Senhor. Então o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele era reconhecido através da vida dos profetas. E aquela mulher, todas as vezes que o profeta passava pela sua casa, ela ficava constrangida e ela preparava uma mesa e chamava o profeta para comer pão. E aparentemente aquilo era agradável ao profeta, agradável a ela, mas aquilo era superficial. Tem muitas coisas que são agradáveis, mas são superficiais. Tem muitas coisas que são de Deus, mas não é o profundo da profundidade. Não é o céu por dentro. Não é o inaudito, não é o estranho, não é o sobrenatural. É apenas uma relação superficial. E qual é o grande problema, jovens e adolescentes, juniores, enfim, pais, igreja? Qual é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes a gente trata o Espírito Santo dentro de uma relação muito superficial. Porque a gente entende sobre visitação, a gente quer uma visitação, e na verdade ele quer uma habitação. E por conta de uma visitação, o que é uma visitação? É alguém que alguém que vem e vai embora. O que aconteceu comigo? Eu estou hospedado na casa do pastor, mas eu estou indo. Foi bom esses dias? Foi. Mas o Espírito Santo não quer apenas passar por aqui, ele quer permanecer aqui. O que ele começou a fazer na sua vida, nessa igreja, sabe, na sua história, não é para o momento, é para a eternidade. E para você entender sobre isso, você vai ter que mudar o teu conceito de visitação para habitação. Tem músicas que pedem uma visitação, e quando eu posso eu troco. Eu digo: Deus, eu não quero uma visitação, eu quero uma habitação. Eu quero outro nível, eu quero um relacionamento. Eu não quero que você passe por aqui como igreja e coma pão. Por que aquela mulher dava pão para o profeta que representava o Espírito Santo? Porque ela reconhecia, talvez ela até valorizava, mas talvez no coração dela era algo muito superficial. E Deus, ele precisa mudar essa ideia. Você está comigo, sim ou não? Isso é para todo mundo aqui. Deus vai mudar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus vai mudar o teu relacionamento. Se tem uma coisa que eu amo, Netflix. E quem não gosta de Netflix, quem não gosta de uma série? Eu não vou falar as séries que eu vejo, senão os adolescentes vão pirar aqui agora. E eu não quero tirar o seu foco. Cara, mas o mesmo prazer que eu tenho de, sabe, ver uma série atrás da outra, uma atrás da outra, eu tenho que ter prazer em atrair o Espírito Santo para a minha vida, para que ele venha permanecer. Um relacionamento profundo que não acaba. Que você entra no lugar e sabe quando você sabe que o Espírito Santo está habitando em você? Quando você perde a noção do tempo.
Quando você esquece a hora, quando, sabe, o culto está 11 horas, você fala, ainda é 11 horas. Quando você está com ele e você fala assim, meu Deus, eu perdi a noção. Só quando você perde a noção do horário, é o momento que você sabe que o Espírito Santo está habitando dentro de você. Porque enquanto você tem noção do horário, você não está com o Espírito Santo, ele está só te visitando, porque tem uma porta aberta e você fica conectado às coisas lá de fora. Mas o Espírito Santo, ele quer habitar de tal forma que você vai perder a noção do tempo. Por que você vai perder a noção do tempo? E você precisa perder a noção do tempo, porque nós vamos viver na eternidade com o Espírito Santo. E enquanto você não perder a noção do tempo, a eternidade vai ser um tédio para você. Você já parou para pensar que nós vamos passar a eternidade com o Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Então a gente precisa mudar o nosso conceito, mudar a nossa visão sobre o Espírito Santo. Então aquela mulher, diga aquela mulher, mais alto, aquela mulher que representava o quê? Que representava uma igreja. O Espírito Santo passava e ela, pão. Nada contra o maná, mas tem igrejas que as pessoas fazem isso. Quando precisa do Espírito Santo, dá pão para ele. Quando precisa de alguma coisa, chama pelo Espírito Santo. Eu não preciso chamar aqui dentro. Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele está dentro de mim. Ele habita aqui dentro. Eu não vou clamar para que ele venha, eu vou falar com ele, ele está aqui. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. E teve um dia que aquela mulher olhou para o seu marido, olhou para quem? Olhou para quem? Se ela era uma igreja, quem era o marido dela? Quem era o marido dela? Quem era o marido dela? Então, uma igreja falando para o seu Senhor, a gente precisa fazer algo. Eu preciso, olhando para o seu sacerdote, sabe, falou assim, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto, obra de pedreiro, em cima da nossa casa. Quando você começa a colocar o Espírito Santo no seu devido lugar, as coisas começam a mudar na sua vida. Quando você tira o Espírito Santo desse relacionamento raso e vazio, e você constrói um quarto para ele na sua vida em cima, olha, pregação de ontem, andar de cima. Sabe, Deus quer tirar a sua igreja da terra, esse é o propósito de Deus. Então construir um quarto em cima, obra de pedreiro, por quê? Porque é um processo. O relacionamento com o Espírito Santo, ele, sabe, é uma obra diária que a gente vai construindo. E a Bíblia diz que ela colocou cama, ela colocou mesa, ela colocou cadeira, candeeiro, para quando o profeta passasse por ali, ele pudesse o quê? Permanecer, habitar. Eu não quero apenas um culto incendiado, eu quero viver uma vida incendiada. Eu não quero apenas, sabe, um alinhamento com os líderes no encontro como foi hoje pela manhã. Eu quero ser alinhado todos os dias. Eu não quero apenas um culto domingo, onde a gente vai falar do Espírito Santo. A pregação pode ser até numa outra proposta, numa outra área, mas a gente sabe que quem está controlando tudo é quem? O Espírito Santo. Sabe, liberdade no Espírito, dançar no Espírito, profetizar no Espírito. Aquela nuvem de glória que vem, em que todos são tomados, o ambiente é tomado, criança profetiza, os velhos têm sonhos. É o que está em Joel capítulo 2: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa de Joel é a promessa para os nossos dias, e nós precisamos então reconhecer, honrar o Espírito Santo. E o que aquela mulher faz? Ela começa a honrar o Espírito Santo. Ela fala, não, é grande demais só para passar por aqui, tem que ficar aqui. É forte demais para ser só um culto de domingo. Eu tenho que fazer culto fora de culto. A igreja precisa fazer culto fora de culto. Você tem que entender que isso aqui não é culto, isso aqui é reunião. Culto é 24 horas. 24 horas a gente honra, sabe, o Espírito Santo. Até quando a gente é fechado no trânsito, até quando o professor pega aquela prova horrível e entrega para a gente fazer, a gente honra o Espírito Santo. Quando o pai briga com a gente honra o Espírito Santo. A nossa vida é controlada pelo Espírito, ele governa a gente. E aquela igreja, na figura daquela mulher, disse, não, vamos botar o Espírito Santo no seu devido lugar. Gente, o que está faltando para a igreja? Botar o Espírito Santo no seu devido lugar. O governo da nossa vida, o governo da igreja, do Espírito. Não tem aquela história, mas eu não vou fazer isso não, porque
sabe, o espírito está sujeito ao profeta. Não, quando a Bíblia fala que o espírito está sujeito ao profeta, a Bíblia está dizendo que o nosso espírito está sujeito a gente. Ninguém tem como controlar o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios. E aquela mulher disse: não, vamos fazer um quartinho em cima, não embaixo. Não trate o Espírito Santo como um escravo seu. Quando você está magoado, você pede para cantar a música: aquieta minha alma, vem Espírito Santo me curar. Não, ele não quer te curar, ele quer fazer você não pecar. Ele quer fazer você não errar. O Espírito Santo, ele não quer te restaurar apenas, ele quer te santificar a ponto de você ter uma vida tão convicta com ele, sabe, que as coisas do mundo vai perder o valor para você. Eu era um cara apaixonado por boate. O que eu disse que eu era? Isso aí, apaixonado. A noite era a minha chapação, era da noite. Eu com 17 anos trabalhava na Globo. Quantos anos eu tinha? Fica ligado, em 17, hein? E eu trabalhava na Globo, e eu fui produtor do programa da Xuxa, da Angélica. E por conta disso, eu acabei tendo a oportunidade de fazer eventos na noite. Só que eu era crente. Eu saía da igreja batista domingo e eu trabalhava, e eu estava, sabe, na boate, produzindo show, produzindo cantores. Fiz muito show de muita gente que você possa imaginar, muita gente que até hoje está no mercado. Na época não era Ivete Sangalo, era Banda Eva, Chiclete com Banana, e tinha de tudo. E todo dia eu estava em alguma boate. E um dia eu faltei o culto, meu pastor chegou na minha casa com uma Kombi na segunda-feira, eu não tinha que trabalhar. Ele: cara, eu senti sua falta, o que está acontecendo com você? Eu disse: pastor, vou abrir R$1 para o senhor. Eu já fui para afrontar o meu pastor. Fui sem camisa, um cordãozão de ouro. E ele sabia que eu produzia eventos, trabalhava na televisão. Eu falei: pastor, não tem jeito, eu adoro a noite. Eu sou fascinado pela noite. A noite me encanta. Ele falou assim, chorando, assim: mas um dia você vai adorar única e exclusivamente o Senhor teu Deus. Sabe como que Deus fez comigo? Eu fiz um evento com essa galera toda, e a minha vida virou de cabeça para baixo. Esse evento era junto com a BR Mania, que era uma empresa da Petrobras, e junto com a rádio Jovem Pan. E o evento deu todo errado. Eu era o produtor do evento. E eu muito novinho, aquilo, sabe, ia marcar o meu nome não só na cidade, no meio. E foi lá, naquela noite, que eu liguei para minha namorada, que era minha noiva, e nós terminamos o namoro. E eu peguei uma arma para tirar minha vida, e Deus falou comigo. E depois desse processo de conversão, de transformação genuína, mudança, eu aprendi uma coisa muito forte. Sabe, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e Deus não divide você com ninguém. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem zelo, ele tem ciúme. Minha mulher, ela entendeu que eu amo mais o Espírito Santo do que ela. E ela já entendeu isso, não dá para brigar, gente. Quando ela sabe que eu preciso ter um tempo com ele, ela fala: eu não vou nem entrar no meio, porque é você e ele, eu sei que vocês dois é um xereguedé só. E é um xereguedé só. Cara, ninguém me para. Eu sou um cara muito impulsivo, embora eu tenha time de governo, mas eu sou um cara muito decidido. Ninguém me para, mas quando ele fala comigo eu me derreto. Quando ele me toca, eu me quebranto. Quando ele gera uma compaixão por alguém, quando, sabe, ele me diz uma direção, quando ele coloca um amor para cuidar de uma adolescente, quando ele coloca uma relação de amizade com outro obreiro, quando ele, sabe, ministra o meu coração, sabe, ele me governa. Porque eu decidi não tratar o Espírito Santo numa relação superficial de mesinha, de troquinha. Quando eu preciso dele, eu falo com ele, ele fala: não, ele é o meu tudo. Ele está aqui em cima, dizendo para mim, deixa eu falar para vocês, não é fácil para mim estar domingo fora da minha casa. Eu não estou fazendo aqui showman. Eu sou um cara que eu luto muito. Eu amo pregar fora, é minha paixão. Mas eu tenho um grande desafio, que não é entrar na depressão. Porque eu sou um cara família, eu sou um cara que estou na igreja. Então é uma guerra. É uma guerra, eu trabalho isso constantemente para que não tenham reações depressivas. Mas eu obedeço a Ele, eu sacrifico a minha vida. É Ele que fica comigo e, sabe, 24 horas. Então eu decidi honrar o Espírito Santo.
Um dia me perguntaram, eu disse, cara, eu não sou um pregador, e se você quer levar um pregador para o seu evento, não me leve. Ah, cara, que isso? Não, eu sou apenas um provocador daquilo que está dentro de mim, do Espírito Santo. Eu falo para ele no final do culto, eu prego, depois eu falo, cara, agora é contigo aí, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que liberar algo sobre esse povo veio para te ver, não veio para me ver. E de repente acontece aquelas loucuras no culto. Por quê? Porque é ele, é sobre ele, não é sobre nós, é sobre ele. E aquela mulher disse, vamos fazer um quartinho. E aí a Bíblia diz que vindo um dia o profeta, que representava quem? Representava quem o profeta? Lembre-se que o profeta representava o ministério do Espírito Santo, e a mulher representava a igreja, representa a gente. Um dia vindo o profeta veio e ficou na casa dela. Que delícia, gente. Imagina, Duda, é bom me receber na sua casa, dormir na sua cama, fazer bagunça no seu quarto, sentar na tua cadeira, olhar os seus perfumes, dei uma olhada lá nos seus cordões, olhei o livro que você lê, vi os livros dos seus pais. É bom. Agora imagina o Espírito Santo. Tem um cara pregando aqui, jovem, que fala para as duas gerações, não é legal, hoje de manhã não foi legal. Agora, olhe além de mim, olhe para ele, encontre ele. Só que você não vai olhar para aqui, para você encontrar ele, você vai olhar para dentro de você, porque ele habita em você. Você carrega ele. A gente carrega o Espírito Santo. E ela faz aquele quarto, o profeta vem e fica. Imagina, o profeta dormiu na cama que ela preparou. Por quê? Porque ela queria um relacionamento. Se qualquer casal que eu perguntar aqui, ou jovem que quer casar, você sabia que uma das primeiras coisas que os jovens querem comprar para quando vão casar é a cama? É incrível. Eu faço gabinete nupcial, aconselhamento, eu falo, e aí, o que vocês querem? O jogo de quarto. Porque a gente quer intimidade, a gente casa, a gente gera isso. E o Espírito Santo chegou, me permita, deu aquela deitadinha na cama que aquela mulher preparou. Ela deve ter colocado um lençol de linho puro, ela deve ter preparado aquela cama, deve ter colocado uma água, deve ter colocado tudo ali, aquele ambiente. O profeta ficou e de repente o profeta dá um pulo. Imagina o Espírito Santo pulando e conversando com a Trindade, falando assim: Deus Pai, Deus Filho, a gente tem que fazer alguma coisa por aquela igreja que está honrando a gente. Porque quando a gente honra um filho, a gente honra o pai. Quando honra o pai, honra o filho. Quando honra o Espírito Santo, honra todos. O que a gente pode fazer? E aí a Bíblia diz que imediatamente, como Deus tem os seus agentes, os seus voluntários, o profeta manda chamar quem? Geazi, e fala: Geazi, vai até aquela mulher e pergunta àquela mulher o que a gente pode fazer por ela. Existe uma igreja que pergunta a Deus o que Deus pode fazer pela gente, e existe uma relação que é Deus que pergunta o que Ele pode fazer. A gente não vem para o culto para pedir, a gente vem para o culto para adorar. Você está comigo aqui, sim ou não? Quando a gente vem para o culto para adorar, a gente vem para o culto para reconhecer. E quando a gente reconhece, você não precisa abrir a boca. Eu não sei o que é fazer guerra espiritual e pedir a Deus, porque eu aprendi uma coisa sobre guerra espiritual. Uma vida inteira eu fiz guerra espiritual. Eu sou um apóstolo de batalha espiritual também. Mas nos últimos anos Deus tem transicionado o meu entendimento sobre batalha espiritual. Ao invés de eu lutar contra Satanás, eu peço para que venha a presença. Consegue manter trevas onde tem luz? Você quer vencer as suas batalhas? Chame pela presença, honre a presença. Então, ao invés de eu falar o nome de todos os demônios, eu não sou contra, eu ainda faço batalha espiritual, eu ainda lanço as minhas flechas, eu ainda puxo a minha espada, mas eu tenho entrado numa batalha espiritual de reconhecimento da presença de Deus. Porque aonde, se Ele está na cidade, sabe, o portal da cidade muda. Se Ele está na casa, aquele ambiente muda. Se Ele está na igreja, o ambiente muda. Então, sabe, se o Espírito Santo está aqui, e se Ele está nessa totalidade de reconhecimento, cara, não vai ter como o mal resistir. Ele vai ter que bater em retirada. E o profeta disse: Geazi, você vai verificar o que aquela mulher precisa. O que a gente pode fazer? Cara, eu fico pensando aqui. A gente inverteu as coisas. A gente chega: Deus, pastor, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus, eu faço cultos proféticos na igreja, eu faço cultos de desafio, mas uma vida inteira a gente fica: Deus, eu quero. Cara, cala tua boca.
Para de pedir e deixa Deus investigar a tua vida. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Então se Ele pode interceder por mim, o que eu vou fazer? Só vou adorar, só vou preparar a cama, só vou preparar um quarto para Ele ficar aqui junto comigo. Eu vou botar a mesa. Por que ela botou a mesa? Ela estava dizendo: nós não vamos tomar café lá fora, nós vamos tomar café aqui dentro. Ela deu descanso para o Espírito Santo. E aí de repente, sabe o que ela respondeu? Ela disse: não precisa fazer nada por mim. Que igreja madura. O que você quer que Deus te faça hoje? Nada. Eu só quero Ele. Pastor, se você não tiver uma oferta para me dar, fique tranquilo, eu quero Ele. Meu jovem me dá um relógio lindo. Eu semei meu relógio ontem aqui e veio um jovem me dar um relógio lindo, 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 lindo. Eu disse: não, príncipe, é sua colheita, deixa eu semear. Eu falei: não. Por quê? Porque eu quero perder a noção do tempo hoje. Hoje eu não quero ganhar mais nada, eu só quero valorizar Ele. Eu só quero construir mais um quarto nessa noite e dizer: vem, fica comigo, permanece comigo. Eu estou cansado de culto de domingo superficial, que a gente faz culto para crente. Não, a gente não faz culto para crente, a gente faz culto para Ele. E ele perguntou: tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ela disse: não. É quando a igreja entra nessa maturidade que já não precisa de mais nada, porque já tem tudo. O que você precisa? Você não precisa de um namoro, você precisa do Espírito Santo. Você não precisa de mais nada, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. A Bíblia diz que o povo de Israel não adoeceu. Por quê? Porque estava no meio da nuvem. Enquanto a gente permanece no meio da nuvem, sabe, Ele cuida. Só que de repente o profeta olhou para aquela mulher: olhe para mim aqui, e falou para ela assim: daqui 1 ano você vai ter um filho. Aquela mulher botou a mão na boca e falou assim: não minta para mim. Um filho? Eu não posso, porque o meu marido é velho. Ou seja, uma igreja que tinha sonhos envelhecidos, promessas guardadas. Uma igreja que, sabe, já tinha desistido de algumas coisas. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, porque a gente honra até aquilo que nós não queremos mais, Ele traz de volta para cumprir o seu propósito. Para você entender o que eu estou falando, aquela mulher, ela não podia ter filho porque seu marido era velho. Se ele era velho, o tempo tinha passado. E tem coisas que passou na nossa vida que nós até mesmo já não queremos mais. Mas se é propósito de Deus, o Espírito Santo vai interagir. Quando a gente honra o Espírito Santo, o que acontece? Ele restaura promessas antigas. Quando a gente honra o Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele traz de volta aquilo que nós já até mesmo nos esquecemos. Aquela mulher disse: não minta para mim. Não. Ela disse: daqui 1 ano você vai ter um filho. E depois de 1 ano, ela estava com o que no colo? Um bebê. Quando a gente honra o Espírito Santo, Ele abre a nossa madre. Lembra que nós falamos hoje? Apolo plantou, o outro regou. Quem é que dá o crescimento? Quem é que faz acontecer? É o Espírito Santo. Quem abre madre, quem realiza sonhos é o Espírito Santo. Então essa é uma igreja que honrou o Espírito Santo. Eu podia pregar só sobre isso. Esse mesmo menino morreu, mas como foi algo gerado pelo Senhor, teve que ressuscitar. Porque o que Deus gera, Deus sustenta. O que você gera, você tem que, sabe, mover a sua estrutura para sustentar. Cara, eu entrei num prédio agora que eu não tenho condição. Para te falar a verdade, você sabe disso. Deus deu um prédio para a gente, irmãos. Custou 6,5 milhões. Eu nunca que eu ia comprar um prédio daquele. E eu falei para Deus: eu não vou atrás do prédio. Se o Senhor quer me dar um prédio, bota um anjo corretor para arrumar o prédio para mim. Você acha que Deus não tem anjo corretor? Você não acha que Deus não tem um anjo para arrumar um namorado para você? Você acha que Deus não tem um anjo para arrumar um emprego? Eu não estou dizendo para você ficar passivo, mas você não pode se preocupar mais com a sua vida do que o próprio Deus, que cuida de todas as coisas, das aves do céu. Quanto mais de vós, foi isso que Jesus disse sobre a ansiedade. E aí,
A nossa igreja precisava de um prédio. E eu falei, eu não vou atrás de um prédio, eu não vou. E eu contei a história hoje, alguns já conhecem. Eu estava em Brasília servindo o reino de Deus. O seu pastor estava lá comigo. E perdão, foi numa semana posterior que nós estivemos juntos. Foi na outra semana. E na outra semana eu fui, era um evento do Diante do Trono. Eu estava lá, eu recebi uma palavra que naquela semana Deus ia me surpreender. E quando eu cheguei segunda-feira, meu telefone tocou. E era o pastor de uma igreja da minha cidade, que tinha comprado um prédio de 6,5 milhões. Quanto que eu falei? Eu não sei nem o que é isso, dinheiro, irmãos. E ele me ligou e falou, cara, desde outubro, isso era abril, Deus está falando comigo que a sua igreja tem que entrar no nosso prédio. Eu falei, como assim, pastor? Ele disse, Deus falou comigo que a sua igreja está numa velocidade, está crescendo, e eu tenho que ir para um lugar menor, e vocês têm que entrar aqui. Eu disse, pastor, mas a gente não tem dinheiro. Ele disse, nós demos 740 mil de entrada, e Deus mandou a gente doar a entrada para a sua igreja, e vocês assumirem a parcela. Eu disse, de quanto que é a parcela? 41 mil. Eu falei, meu Deus, a gente pagava 25 mil de aluguel no nosso prédio. Eu falei, 41, mas é de Deus, eu vou. E eu fui conversar com a diretoria da igreja. A diretoria falou para mim, não dá para a gente entrar, a gente só pode pagar até 30 mil. Sabia que Deus fez? O dono do imóvel, que era IPE, que tinha parcelado para o pastor, foi orar. Quando Deus quer, é assim, Ele faz até o ímpio orar. E ele foi orar, sabe o que ele falou para mim? 2 dias depois, o contrato está pronto no seu e-mail. Quando eu fui ver o valor, sabe qual era o valor? Qual era o valor? Não, 27. Só para você entender que é o Pai, Filho e Espírito Santo. 3 de desconto. 27 mil. Mas mesmo assim eu fiquei preocupado. Essa semana agora, faltava 5 dias para a prestação. Sabe quando a igreja tinha? Nada. São muitos compromissos, muita gente, muito desafio. Todo dia da prestação, o dinheiro está lá na conta. Porque o que Deus gera, Ele sustenta. O que você gera, você tem que sustentar. Por isso, até para fazer uma faculdade, você tem que perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? A gente não tem que fazer faculdade para agradar pai e mãe, a gente tem que fazer faculdade para cumprir propósito. A pior coisa que tem psicólogos aqui, é a pessoa fazer uma faculdade, chegar no final e falar, não era isso que eu queria. Para isso que tem um teste vocacional. Pior coisa que tem. Eu tenho gente lá na igreja que tem 3 faculdades, não para dar continuidade a um estudo, porque ainda não se encontrou e continua sem se encontrar. Por quê? Porque a gente tem que aprender. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são chamados de amigos de Deus. Então aquela mulher, ela queria ser guiada pelo Espírito Santo, e ela queria ser amiga, ela queria ser direcionada, ela queria entrar nesse lugar, nesse ambiente de dependência total. Você está comigo, sim ou não? Então o filho morreu, mas teve que ressuscitar. Veio fome sobre a terra, mas o Espírito Santo falou para ela, sai da terra, porque vai vir fome sobre Samaria. Sai daqui. Olha como o Espírito Santo vai preservando, orientando, direcionando. Foi eu que derrubei? E então a gente precisa ter esse entendimento. Diga, aquela igreja honrou o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala de uma igreja chamada Mical. Diga, Mical. Quem era Mical? Mical era a mulher de Davi. Quem era Mical? A mulher de Davi. O rei Davi, que tinha um amor tão profundo pela presença de Deus e sabia a importância da presença de Deus, que ele decidiu trazer a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de volta para Jerusalém, que também no Antigo Testamento era reconhecida, tipificada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança não estava em Jerusalém. Davi botou um propósito no seu coração: eu vou trazer a Arca da Aliança, eu vou trazer a presença, eu vou honrar a presença. Só que quando ele foi trazer a presença, ele construiu um carro novo. Coitado, uma motivação certa. Agora, honrar o Espírito Santo não basta ter uma motivação, você tem que ter uma revelação. E ele construiu um carro e colocou os bois para trazer a Arca da Aliança. Só que ninguém carrega a presença de Deus com estrutura. A presença de Deus não vem por causa de uma estrutura de louvor. Se dependesse de uma estrutura de louvor, não ia ter Pentecostes. A presença de Deus não vem por causa de uma pintura de uma igreja, por causa de um programa. Tudo isso pode cooperar para um bom
ambiente físico, que nós chamamos de atmosfera física, mas a atmosfera espiritual vem por dependência, reconhecimento, valorização. Davi fez lá a estrutura de carro de boi, mas quando a carroça estava trazendo a arca junto com os bois, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, porque bois na Bíblia fala de força do homem, e na sua força você sempre tropeça. Lembra que o Senhor disse para Zacarias: Zacarias, não é por força, Zorobabel, não é por força e nem por violência, é pelo meu, tudo é pelo Espírito, gente. Se você pegar essa chave, sabe por que eu casei? Eu casei com a mulher gata, viu? Minha mulher é bonita, viu? Só perde para mim, mas ela é bonita. Sabe por quê? É Deus. Foi Deus que nos apresentou. O lugar que eu estou, sabe por que deu certo? Eu fui pastor na favela, irmãos. Eu era pastor auxiliar em Copacabana, igreja toda estruturada. O meu pastor titular era um juiz. Ele adoeceu, eu assumi a igreja. Quando ele voltou, ele disse: eu vou te enviar. E ele disse: procura um lugar. E eu comecei a procurar um lugar, e todo mundo mandando eu ir para o centro da cidade. E um dia eu passei em frente a uma comunidade do Rio, estava tendo um tiroteio. Eu disse: para o carro. E eu vi os policiais armados, todo mundo. E Deus falou comigo: é aqui que eu quero você. É aqui que você vai começar. Eu me apaixonei. Eu fiquei no meio da chuva, no meio do tiroteio. Eu disse: Deus, isso é lindo. Senhor, que compaixão. Senhor, eu profetizo aqui, não vai ser Egito, vai ser Canaã. As pessoas não tinham dinheiro para ofertar na igreja, que eu era pastor. As pessoas não tinham o que comer. Nós construímos uma clínica naquela igreja para atender 8.000 famílias. Nós construímos uma escola que atendeu 800 crianças de graça. A gente teve um centro de recuperação que atendeu 2.000 pessoas, 2.500 jovens em 2010, 2009. Por quê? Porque eu estava no centro do propósito. Nós chegamos no bairro, botaram luzes. Nós chegamos no bairro, botaram um asfalto. Nós chegamos no bairro, mudou a história. Por quê? Porque você só dá certo onde o Espírito Santo quer você. Então você tem que honrá-lo. E Davi, coitado, ele tinha uma motivação linda, mas ele esqueceu de ler o manual. E não adianta você ter um coração lindo se você não lê o manual, porque a presença de Deus se carrega no ombro. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus nos deu esse prédio lindo. Você sabe o que a gente fala do prédio? Nada, a gente fala das pessoas, a gente fala dele. A gente não quer que o prédio seja mais importante do que o propósito. Eu profetizo que essa obra vai vir uma velocidade, mas não é por causa do prédio, é por causa do propósito, da presença. E eu tenho uma palavra para você, pastor. Não briga comigo, pastora. Entra o quanto antes nesse prédio. O povo tem que pisar no barro, o povo tem que sentir, sabe? O povo tem que se envolver. O mínimo, faça o mínimo, porque o Espírito Santo vai descer naquele lugar. Vai ser uma glória, vai ser uma restituição. Deus vai quebrar uma marca, sabe? Aqui já foi. A gente está lá com todo carinho, a gente é uma igreja estruturada. Nós estamos lá sem nosso galpãozão lá agora para 2.000 pessoas. Não tem porta, não tem luz ainda. O som está adaptado porque mudou o auditório, não tem. E o senhor fala, a gente faz eventos imensos, que às vezes só de som que aluga gasta 40 mil, e está lá no nosso dia a dia, está assim, mas está um xereguedé. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está atraindo o Brasil. As pessoas estão indo para lá, os pastores da minha cidade, grandes ministérios, estão se aproximando, reconhecendo, ofertando na obra, sabe? Deus vai falar, faça o mínimo, mas entre. Vocês estão entendendo que Deus está liberando uma palavra sobre vocês? E quando Deus confirmar, vocês vão ser o primeiro a pisar o Jordão, atravessar o Jordão e entrar nessa dimensão. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia diz que usar quando os bois tropeçaram, porque o que você faz na sua força tropeça. Sim ou não? Quando os bois tropeçaram, ele foi colocar a mão e quando ele colocou a mão na arca, usar amor, porque a gente não pode querer controlar a glória, a presença de Deus. A gente não pode querer administrar o mover do Espírito Santo. E ele tentou administrar o mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que administrar a sua vida. Perca a noção do tempo, perca a noção de tudo. Eu sou um cara que eu falo, Deus, é esse avião que é para entrar ou não? Deus, é para ir ou não? Deixa Deus lhe refazer.
deixa Deus retomar a sua vida. Em tudo na minha caminhada eu falo: Deus, é para ir, não é para ir, é para ficar, é vamos lá, não vamos. Ah, o senhor está muito dependendo de Deus. E você está muito mandando da tua própria vida. Eu já mandei demais na minha vida e quebrei a cabeça. Agora eu quero que Ele fale tudo. Eu quero que Ele ministre. Claro, tem muitas formas de Deus falar. Inclusive na multidão de conselho, Deus fala, tem sabedoria. Só que Uzá colocou a mão e morreu. Por quê? Porque ele tentou colocar a mão onde ele não podia colocar. Davi ficou angustiado, porque ele queria a presença. Mas ele ouviu dizer que a arca da aliança que ficou na casa de Obed-edom lhe trouxe o quê? Prosperidade. Ele disse: está na hora da gente voltar para trazer a arca de Deus para Jerusalém. Estou finalizando. O que ele fez? Ele tirou a sua roupa de rei e colocou roupa de sacerdote. Ele falou assim: ninguém traz a arca de Deus com roupa de rei, é com roupa de sacerdote. E quando ele botou roupa de sacerdote, a Bíblia diz que as nádegas apareciam. É adoração extravagante. A gente não adora porque está sentindo a presença, a gente adora porque sabe que a presença está aqui. E ele começou a dançar, a trazer a arca da aliança. Ele contratou Asaf veio, aquela loucura, aquele mover. E quando ele deu 6 passos, o que ele fez? Sacrificou. Ele disse: eu vou honrar o Espírito Santo, eu vou sacrificar pelo Espírito Santo. E a arca da aliança entrou aonde? Entrou em Jerusalém. E quando entra em Jerusalém, ele tira uma outra oferta. Ele não para de ofertar pelo Espírito Santo. Posso ensinar para vocês algo? Aprenda a ofertar fora do momento da oferta. Vocês têm que aprender a ofertar. Não é quando o pastor fala, é quando o Espírito Santo ministra. Por exemplo, se Deus falar com você para trazer uma oferta, traga. Às vezes a gente se limita àquele momento do culto. Então a gente tem que ter aquela liberdade. A gente tem que nos mover, sabe, nesse profético. Davi ofertou. Quando Davi ofertou, eu já estou de verdade partindo para a conclusão. Ele pegou daquela mesma oferta e dividiu para todo mundo. Porque é isso que o Espírito Santo ele quer fazer. Ele quer que todos desfrutem do altar. O que é desfrutar do altar? Eu não estou falando de pegar o dinheiro da igreja, mas aquilo que vocês geram é de todo mundo. É do corpo, é da comunidade. E a Bíblia diz que ele disse: chegou a hora de abençoar a minha casa. E quando ele foi até a sua casa abençoar quem estava na janela olhando, diga: Mical, um tipo de igreja que só fica assistindo o culto e não participa do culto. Um tipo de igreja que vê tudo que acontece, mas não entra. Pastor, mas eu não estou sentindo. Eu tenho uma palavra para você. Você não precisa sentir, não. Se mova, adore. Ah, mas Deus não está ministrando no meu coração. Mas Ele está aqui, então eu vou, sabe? Eu vou me lançar. Eu vou me lançar. Mical falou assim, bonito, né? O rei de Israel, mostrando a sua nudez perante as servas e os servos. Por quê? Porque a religião, uma igreja religiosa, quer controlar o mover do Espírito, quer controlar, quer falar para o Espírito Santo como que ele tem que fazer. A Bíblia diz que naquele momento, queridos, eu estou finalizando, quero a sua atenção. O tema é honre o Espírito Santo. E quem está me usando aqui é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi olhou para ela e falou assim: filha de Saul, você está desprezando porque Deus tem feito mais na minha vida do que fez na vida do seu pai. Na verdade, você é filha de uma religião. Você é filha de um sistema. E porque você ficou na janela, ao invés de adorar, de ser parte, a partir de hoje a sua madre está fechada. Tem uma igreja que Deus abre a madre, e tem uma igreja que Deus fecha a madre.
Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja você quer ser? Uma que honra o Espírito Santo, uma que fala: Espírito Santo, vem ficar na casa, Espírito Santo, vem ficar em cima, e Ele mesmo abre a sua madre e gera um novo ciclo sobre a sua vida. Ou aquela igreja que fica da janela olhando tudo que está acontecendo. Tudo hoje nós vamos varrer cadeira para trás, porque o culto para alguns já terminaram, para outros o culto só vai começar. Para aqueles que vieram para a reunião de domingo, uma semana maravilhosa para vocês, Deus abençoe, que seja um tempo incrível no seu trabalho. Mas para quem veio buscar o Espírito Santo, honrar o Espírito Santo, pode se colocar de